Fundamentos da Fé Cristã. Aula 3 de 9. Nossa missão. Entenda qual é a nossa missão nesta vida e os propósitos de Deus para nós, de acordo à verdade do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa missão é adorar e obedecer a Deus. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Salmos 95, 6. Propósito de Deus. Fomos criados para adorar e obedecer a Deus, o Criador. O propósito de Deus é que tivéssemos intimidade com Ele, para que Ele fosse glorificado em nós. Mas o pecado fez uma barreira de separação entre nós e Ele, porque Ele é santo. Todavia, o propósito de Deus não pode ser frustrado. Sua justiça não pode ser diminuída, e sua santidade não pode ser abalada. Por isso foi da sua vontade enviar do céu o seu unigênito Filho, para nascer na terra como um de nós, e depois esmagá-lo na cruz do Calvário, moendo-o pelas nossas transgressões até a morte. Jesus Cristo, com o seu precioso sangue, pagou nossa dívida para com o Pai e removeu a barreira que nos separava dele, prevalecendo então o propósito de Deus. Nossa realidade. O fato de o nosso coração considerar o pecado atraente é uma das evidências mais claras de sua corrupção e separação de Deus. A palavra santidade soar como algo fora da nossa realidade é uma prova incontestável da queda do homem. No entanto, para o nosso espírito, que veio de Deus, o pecado se torna um fardo pesado e cansativo. Os que estão espiritualmente mortos no pecado não percebem o seu peso, até que a mensagem do Evangelho os atinja e fira suas consciências, pelo poder do Espírito Santo, para que haja um novo nascimento em Cristo. Os que rejeitam o Evangelho continuam mortos no pecado, separados de Deus e, consequentemente, condenados ao inferno. Os que nascem de novo começam a lutar contra o pecado e a propagar a mensagem do Evangelho, para que outros também sejam salvos. Convite de Jesus. Na mensagem do Evangelho, há um convite a todos os pecadores, feito pelo próprio Senhor Jesus, para que sejam libertos do pecado e tenham descanso e paz em suas almas. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Condições para seguir Jesus. Para seguir Jesus é necessário renunciar ao pecado e lutar contra os desejos maus do coração, como está escrito em Lucas 9:23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e diariamente tome a sua cruz e siga-me. Os que aceitam o convite passam por uma prova de amor e recebem um selo de aprovação, como está escrito em João 14:23. Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. E para obedecer a Deus, é necessário conhecer a sua vontade. Para isto, ele nos preparou um livro, a Bíblia Sagrada, recebida pelos cristãos desde os primeiros séculos como palavra de Deus escrita. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então eles invocarão aquele em quem não creram? E como eles crerão naquele de quem não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? E como eles pregarão se não forem enviados? Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Assim então a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas eu digo, eles não ouviram? Sim, verdadeiramente o seu som saiu por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Romanos 10, dos versículos 13 ao 18.
O chamado. A ordem de anunciar o Evangelho foi dada a todos, começando pelo bom testemunho de Cristo no modo de viver e interagir com as pessoas. O primeiro campo missionário é o próprio lar, seguido dos demais ambientes familiares e sociais. Uns são chamados por Deus para evangelizar grupos específicos de pessoas, de diversas nacionalidades e culturas. Outros são separados para ministrarem aos cristãos para que sejam aperfeiçoados e fortalecidos na fé. E assim, a Igreja de Cristo caminha há mais de 2000 anos e continuará caminhando até a sua volta. Cristo voltará para glorificar os que foram santificados e condenar os que permaneceram servindo ao pecado. Responsabilidade de quem fala. Aqueles que ministram a palavra de Deus não devem jamais falsificar a mensagem para agradar os ouvintes, mas devem ser fiéis às Sagradas Escrituras. Pois como está escrito: que pregues a palavra de forma insistente, em tempo e fora de tempo. Reprove, repreendas, exortes, com toda paciência e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, conforme os seus próprios desejos, amontoarão para si mestres, que vão dizer o que querem ouvir, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo 4. Responsabilidade de quem ouve. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. 1 aos Coríntios 14, 29. Então tudo que for lhe apresentado a respeito do Evangelho, seja nas igrejas, ou em qualquer outro lugar, físico ou virtual, julgue à luz da Bíblia Sagrada, e fique apenas com a verdade. Porque o homem está sujeito ao erro, mas a palavra de Deus é imutável, verdadeira e infalível. Leia na sua Bíblia as referências contidas nos tópicos desta aula, procurando compreender os contextos, com humildade e orações. Acesse a aula em nosso site e baixe os materiais em PDF. O link está na descrição. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Curta e compartilhe esta aula, para que mais pessoas sejam alcançadas pela mensagem do Evangelho. Deus abençoe você e a sua família. Louvado seja Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, para todo sempre. Amém.